Em minha busca constante por respostas que ultrapassassem o conhecimento comum, deparei-me com um livro tão enigmático que durante séculos foi ocultado, como se o mundo ainda não estivesse pronto para encarar as verdades que ele carrega. Este livro, mencionado em antigos círculos herméticos e filosóficos, foi proibido em diversas épocas por conter revelações capazes de abalar a estrutura das crenças humanas sobre o universo, a mente e a própria vida. Estou falando do Kybalion, uma obra misteriosa atribuída a sábios anônimos, que compilaram ensinamentos considerados tão poderosos que precisaram ser guardados a 7 chaves, acessíveis somente aos iniciados preparados para compreender seus segredos sem enlouquecer diante de tanta grandiosidade. Mas o que é o Kybalion, afinal? E por que um livro como esse, que aborda princípios aparentemente filosóficos, poderia ter sido considerado perigoso a ponto de ser proibido em tantos momentos da história? Hoje, vamos juntos atravessar o véu e desvendar as revelações contidas nesse manuscrito milenar, entendendo como seus ensinamentos podem expandir ou até mesmo quebrar os limites da nossa percepção sobre tudo o que conhecemos como real. Publicado pela primeira vez em 1908, nos Estados Unidos, sob o pseudônimo de 13 iniciados, até hoje não se sabe quem foram seus autores reais. Muitos acreditam que se tratava de um grupo de estudiosos do hermetismo que desejava condensar o conhecimento ancestral em um formato acessível a qualquer buscador que estivesse pronto para ver além da superfície. Os 13 iniciados afirmavam que seus ensinamentos eram transmitidos desde os tempos de Hermes Trismegisto, figura lendária que viveu no Egito Antigo, considerado o pai do hermetismo e identificado pelos gregos como equivalente ao deus Toto, senhor da sabedoria, da escrita e da magia. Ao invés de escreverem um tratado imenso e hermético, eles decidiram compilar todo esse saber em 7 princípios universais capazes de explicar desde o funcionamento da matéria até o propósito mais profundo da nossa existência como seres conscientes. Mas este livro não é apenas um compêndio filosófico. Ele é um portal. A cada página, você é convidado a enxergar a vida sob um ângulo tão vasto que se torna impossível voltar a acreditar nas mesmas limitações de antes. Esses princípios falam sobre mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Para muitos, entender esses fundamentos é como remover um véu dos olhos e finalmente perceber o que sempre esteve ali, mas permanecia invisível aos sentidos comuns. Dizem que, no início dos tempos, quando os ensinamentos de Hermes eram transmitidos apenas oralmente, havia um sacerdote responsável por guardar o pergaminho original do qual o Kybalion se originou. Este sacerdote era cego de nascença. Certo dia, um forasteiro chegou até o templo e perguntou como ele poderia proteger um saber tão grande se sequer conseguia ver o mundo ao seu redor. O sacerdote sorriu e respondeu: tudo que existe fora primeiro existe dentro. Esse é o primeiro princípio do Kybalion, o mentalismo. Ele ensina que o universo é mental, que tudo que existe é fruto de um pensamento, de uma ideia, de uma consciência que manifesta a realidade em diferentes planos. Se você compreende que tudo é mente, entende que mudar sua própria mente significa mudar a realidade que experimenta. O segundo princípio é o da correspondência. Ele afirma que tudo que está acima é como que está abaixo, e tudo que está abaixo é como que está acima. Esse princípio revela que há harmonia e conexão entre todos os planos de existência, do mais sutil ao mais denso. O macrocosmo reflete o microcosmo, o microcosmo reflete o macrocosmo. Ele foi até um sábio e perguntou: como posso mudar tudo que já está escrito para mim? O sábio respondeu: reescrevendo o escritor. E o homem perguntou: mas quem é o escritor? E o sábio, sorrindo, disse: aquele que me faz essa pergunta agora. Essa história ilustra o princípio do mentalismo. Você é o escritor da própria realidade. Pode mudar a história a qualquer momento, mas para isso precisa primeiro reconhecer que está segurando a caneta. O Kybalion não promete uma vida sem dificuldades, mas oferece compreensão para enfrentar qualquer dificuldade com sabedoria. Ele nos ensina que as leis universais não podem ser quebradas, mas podem ser usadas a nosso favor quando compreendidas. Assim como um pássaro usa o vento para voar ao invés de lutar contra ele, também podemos usar os princípios herméticos para navegar pela vida com mais fluidez. Há quem leia esses ensinamentos apenas como filosofia antiga, mas aqueles que os aplicam descobrem que a realidade começa a se transformar de forma sutil e profunda. Uma pessoa que entende o princípio da correspondência, por exemplo, aprende a decifrar padrões repetidos em sua vida. Percebe que relações que terminam sempre do mesmo modo são reflexos de algo interno que permanece igual. Entender esse espelho é o primeiro passo para mudar. Da mesma forma, quem compreende a vibração observa seus pensamentos como frequências que criam ondas, atraindo pessoas e situações compatíveis. E quem domina o princípio do ritmo passa a viver com menos ansiedade, pois sabe que a vida se move em ciclos e nada permanece igual para sempre.
Há uma história em que conta sobre um monge que, ao ver a tempestade destruir sua plantação, sentou-se em meditação e sorriu. Um discípulo, indignado, perguntou como ele poderia sorrir diante de tanta perda. O monge respondeu: porque o que vai, volta. O princípio do ritmo é meu aliado. Eu sei que a colheita voltará, assim como a primavera sempre retorna após o inverno. Ao entender gênero, equilibramos nossa vida profissional com nossa vida interior, nosso fazer com nosso ser, nossa razão com nossa emoção. Esses princípios não foram criados apenas para estudiosos místicos. São leis universais que regem todas as coisas, do movimento dos planetas aos relacionamentos humanos, da manifestação do dinheiro à cura do corpo. Quando você estuda o Kybalion, passa a olhar o mundo como um grande livro aberto, onde cada pessoa, cada situação e cada sentimento se torna um parágrafo que revela a natureza da existência. E quanto mais lê, mais descobre que tudo está interligado em um tecido invisível que pulsa a consciência. Conta-se que Hermes Trismegisto dizia que os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Essa frase significa que nem todos estão prontos para ouvir a verdade. Muitos rejeitam o conhecimento porque preferem a segurança das crenças que sempre tiveram. Mas aquele que busca a verdade acima do conforto descobre segredos que libertam. Um buscador sincero não estuda apenas para acumular informações, mas para transformar sua vida, seus pensamentos e sua forma de existir. Quando você entende que tudo é mente, começa a vigiar seus pensamentos como um jardineiro cuida de suas plantas. Quando compreende que tudo vibra, começa a escolher com atenção onde coloca sua energia. Quando percebe que tudo tem ritmo, aprende a esperar com paciência o momento certo de agir. Quando aceita a polaridade, deixa de temer os opostos e passa a enxergar a unidade em todas as coisas. Quando reconhece causa e efeito, assume responsabilidade plena sobre a própria vida. E quando honra o gênero, cria equilíbrio entre ação e receptividade, força e compaixão, lógica e intuição. Há uma parábola sobre um homem que queria mudar o destino. Ao se tornar um criador consciente, você passa a caminhar pelo mundo como quem detém a tocha da sabedoria em mãos, iluminando não apenas o próprio caminho, mas inspirando outros a fazerem o mesmo. Essa é a maior dádiva desses princípios, revelar que o poder sempre esteve dentro de nós, esperando para ser despertado. O Kybalion também nos ensina que sabedoria não é acumular conhecimento, mas aplicar cada princípio na vida real. Não adianta entender que tudo é vibração se você continua nutrindo pensamentos que te colocam em frequências de medo, escassez ou vitimismo. Não adianta saber que tudo tem ritmo se insiste em forçar processos que precisam de tempo para florescer. Há uma antiga narrativa taoísta que fala de um fazendeiro que viu seu filho quebrar a perna. Todos na vila disseram que aquilo era uma desgraça, mas o fazendeiro respondeu: quem sabe o que é sorte, quem sabe o que é azar. Dias depois, soldados vieram recrutar jovens para a guerra, mas ao verem o filho do fazendeiro com a perna quebrada, não o levaram. O princípio da polaridade e o ritmo estão nessa história. O que parece ruim hoje pode revelar seu lado bom amanhã, porque tudo se transforma. Ao compreender causa e efeito, passamos a agir com mais consciência, sabendo que cada palavra plantada germinará um resultado. O princípio da vibração aprofunda essa compreensão, mostrando que não basta desejar algo com a mente se seu corpo vibra o oposto. É como tentar sintonizar uma música de rádio em uma frequência errada. O resultado será apenas ruído, por mais que você queira ouvir a canção certa. Para sintonizar sua realidade desejada, é necessário alinhar pensamento, sentimento e ação na mesma frequência. Há uma antiga história persa que fala de um homem que, em busca de paz, percorreu desertos, montanhas e florestas até chegar ao templo de um mestre muito respeitado. Ao encontrá-lo, perguntou: mestre, como posso encontrar a paz? O mestre olhou para ele e disse: pare de lutar contra a vida. O homem insistiu: mas como paro de lutar? E o mestre respondeu: você só luta contra aquilo que nega. Aceite o que é, e então verá que não há luta, apenas fluxo. Essa história ilustra o princípio do ritmo. Tudo tem seu tempo certo. Quando tentamos acelerar ou frear o fluxo natural da vida, criamos resistência e sofrimento. Já o princípio da polaridade nos ensina que, se algo parece totalmente negativo, é porque ainda não conseguimos enxergar o polo complementar que equilibra aquela experiência. Luz e sombra não são inimigas, mas dançam juntas. O segredo não está em escolher apenas um polo, mas em saber transitar entre eles com consciência, entendendo que todo extremo esconde sua semente oposta. Conta-se que Buda, ao atingir a iluminação, percebeu que o sofrimento humano nasce do desejo de apegar-se a apenas um dos polos, rejeitando o outro. O verdadeiro equilíbrio está em abraçar ambos sem se aprisionar em nenhum.
O princípio de causa e efeito traz a responsabilidade final. Cada escolha é como uma pedra lançada num lago. As ondas que ela cria se expandem, tocam margens distantes e voltam transformadas. Tudo o que pensamos, dizemos e fazemos cria consequências que retornam a nós de alguma forma, seja imediatamente ou ao longo dos anos. Na mente humana, o masculino representa lógica, foco e ação, enquanto o feminino representa intuição, criatividade e acolhimento. Quando essas energias estão desequilibradas, a pessoa pode se tornar excessivamente racional e fria ou excessivamente emocional e dispersa. Mas quando encontram harmonia, surge a verdadeira criação consciente. Conta-se que, em um templo antigo dedicado a Ísis, deusa egípcia do mistério da sabedoria, havia uma inscrição que dizia: "Eu sou aquilo que foi, é e será, e nenhum mortal jamais levantou meu véu." Os iniciados sabiam que essa frase falava do mistério da criação, do poder que nasce quando se unem dentro de nós o princípio masculino e o feminino, revelando segredos que estão além da compreensão comum. O Kybalion, ao reunir esses 7 princípios, não oferece apenas conhecimento intelectual, mas uma chave para despertar um novo nível de consciência. Ele nos faz refletir sobre o que estamos criando a cada pensamento, como nossas escolhas moldam o presente e qual futuro estamos atraindo silenciosamente. Cada princípio é como um degrau na escada que leva do mundo denso ao sutil, do caos ao entendimento, da prisão mental à liberdade interior. Há um conto oriental sobre um discípulo que passou anos estudando o texto sagrado sem conseguir compreender seus ensinamentos mais profundos. Desesperado, perguntou ao mestre qual era o segredo para finalmente entender. O mestre apontou para o lago e disse: "Veja seu reflexo." O discípulo olhou e viu seu rosto tremendo na água agitada. Então o mestre disse: "Agora acalme a superfície." Quando a água se acalmou, o reflexo tornou-se claro. O mestre completou: "Enquanto sua mente estiver agitada, tudo que você ler será distorcido pelo seu medo e desejo. Mas quando sua mente se aquieta, toda a verdade se revela." O Kybalion é esse lago tranquilo. Ele não traz nada de fora que já não exista dentro de você, mas revela com clareza o que antes estava turvo. Seus princípios convidam a autoobservação, a disciplina mental, a coragem de abandonar velhos padrões que serviram apenas para manter a consciência adormecida. Quando você compreende o mentalismo, percebe que tudo começa no pensamento. Quando entende a correspondência, vê que o mundo externo reflete o interno. Ao estudar a vibração, descobre que pode mudar sua realidade ao mudar sua frequência. Quando aceita a polaridade, encontra equilíbrio nos extremos. Com o ritmo, aprende a dançar conforme os ciclos da vida. Com causa e efeito, assume responsabilidade pelo que cria. E ao honrar o gênero, une dentro de si razão e intuição, ação e receptividade, criando com poder. Existe uma história pouco conhecida sobre um sábio sufista que, questionado sobre como havia alcançado tamanha paz em meio ao caos do mundo, respondeu: "Quando jovem, eu queria mudar o mundo. Descobri que era difícil demais, então tentei mudar minha família. Não consegui. Então tentei mudar a mim mesmo. E quando finalmente mudei, percebi que, ao me transformar, transformava também minha família, minha comunidade e, por fim, o mundo." O Kybalion nos lembra exatamente isso. O mundo muda quando nós mudamos. Tudo é mente, tudo é vibração, tudo tem causa e efeito. Não existem vítimas no universo, apenas criadores inconscientes de suas próprias experiências. Ao se tornar um criador consciente, você passa a caminhar pelo mundo como quem detém a tocha da sabedoria em mãos, iluminando não apenas o próprio caminho, mas inspirando outros a fazerem o mesmo. Essa é a maior dádiva desses princípios, revelar que o poder sempre esteve dentro de nós, esperando para ser despertado. O Kybalion também nos ensina que sabedoria não é acumular conhecimento, mas aplicar cada princípio na vida real. Não adianta entender que tudo é vibração se você continua nutrindo pensamentos que te colocam em frequências de medo, escassez ou vitimismo. Não adianta saber que tudo tem ritmo se insiste em forçar processos que precisam de tempo para florescer. Há uma antiga narrativa taoísta que fala de um fazendeiro que viu seu filho quebrar a perna. Todos na vila disseram que aquilo era uma desgraça, mas o fazendeiro respondeu: "Quem sabe o que é sorte, quem sabe o que é azar." Dias depois, soldados vieram recrutar jovens para a guerra, mas ao verem o filho do fazendeiro com a perna quebrada, não o levaram. O princípio da polaridade e o ritmo estão nessa história. O que parece ruim hoje pode revelar seu lado bom amanhã, porque tudo se transforma. Ao compreender causa e efeito, passamos a agir com mais consciência, sabendo que cada palavra plantada germinará um resultado. Ao se tornar um criador consciente,
Você passa a caminhar pelo mundo como quem detém a tocha da sabedoria em mãos, iluminando não apenas o próprio caminho, mas inspirando outros a fazerem o mesmo. Essa é a maior dádiva desses princípios, revelar que o poder sempre esteve dentro de nós, esperando para ser despertado. O Kybalion também nos ensina que sabedoria não é acumular conhecimento, mas aplicar cada princípio na vida real. Não adianta entender que tudo é vibração se você continua nutrindo pensamentos que te colocam em frequências de medo, escassez ou vitimismo. Não adianta saber que tudo tem ritmo se insiste em forçar processos que precisam de tempo para florescer. Há uma antiga narrativa taoísta que fala de um fazendeiro que viu seu filho quebrar a perna. Todos na vila disseram que aquilo era uma desgraça, mas o fazendeiro respondeu: quem sabe o que é sorte, quem sabe o que é azar. Dias depois, soldados vieram recrutar jovens para a guerra, mas ao verem o filho do fazendeiro com a perna quebrada, não o levaram. O princípio da polaridade e o ritmo estão nessa história. O que parece ruim hoje pode revelar seu lado bom amanhã, porque tudo se transforma. Ao compreender causa e efeito, passamos a agir com mais consciência, sabendo que cada palavra plantada germinará um resultado. Ao se tornar um criador consciente, você passa a caminhar pelo mundo como quem detém a tocha da sabedoria em mãos, iluminando não apenas o próprio caminho, mas inspirando outros a fazerem o mesmo. Essa é a maior dádiva desses princípios, revelar que o poder sempre esteve dentro de nós, esperando para ser despertado. O Kybalion também nos ensina que sabedoria não é acumular conhecimento, mas aplicar cada princípio na vida real. Não adianta entender que tudo é vibração se você continua nutrindo pensamentos que te colocam em frequências de medo, escassez ou vitimismo. Não adianta saber que tudo tem ritmo se insiste em forçar processos que precisam de tempo para florescer. Há uma antiga narrativa taoísta que fala de um fazendeiro que viu seu filho quebrar a perna. Todos na vila disseram que aquilo era uma desgraça, mas o fazendeiro respondeu: quem sabe o que é sorte, quem sabe o que é azar. Dias depois, soldados vieram recrutar jovens para a guerra, mas ao verem o filho do fazendeiro com a perna quebrada, não o levaram. O princípio da polaridade e o ritmo estão nessa história. O que parece ruim hoje pode revelar seu lado bom amanhã, porque tudo se transforma. Ao compreender causa e efeito, passamos a agir com mais consciência, sabendo que cada palavra plantada germinará um resultado. Ao se tornar um criador consciente, você passa a caminhar pelo mundo como quem detém a tocha da sabedoria em mãos, iluminando não apenas o próprio caminho, mas inspirando outros a fazerem o mesmo. Essa é a maior dádiva desses princípios, revelar que o poder sempre esteve dentro de nós, esperando para ser despertado. O Kybalion também nos ensina que sabedoria não é acumular conhecimento, mas aplicar cada princípio na vida real. Não adianta entender que tudo é vibração se você continua nutrindo pensamentos que te colocam em frequências de medo, escassez ou vitimismo. Não adianta saber que tudo tem ritmo se insiste em forçar processos que precisam de tempo para florescer. Há uma antiga narrativa taoísta que fala de um fazendeiro que viu seu filho quebrar a perna. Todos na vila disseram que aquilo era uma desgraça, mas o fazendeiro respondeu: quem sabe o que é sorte, quem sabe o que é azar. Dias depois, soldados vieram recrutar jovens para a guerra, mas ao verem o filho do fazendeiro com a perna quebrada, não o levaram. O princípio da polaridade e o ritmo estão nessa história. O que parece ruim hoje pode revelar seu lado bom amanhã, porque tudo se transforma. Ao compreender causa e efeito, passamos a agir com mais consciência, sabendo que cada palavra plantada germinará um resultado. O Kybalion não nos promete poder para controlar o mundo, mas sabedoria para compreender que já somos parte dele, que a separação é uma ilusão criada pela mente. Quando dissolvemos essa ilusão, percebemos que tudo está conectado, que cada escolha impacta o todo e que cada pensamento cria realidades não apenas para nós, mas para aqueles que nos cercam. Há uma antiga história chinesa sobre um monge que passava horas contemplando um lago. Um discípulo perguntou o que ele buscava naquela água parada. O monge respondeu: estou observando o que acontece quando uma única gota cai. O discípulo ficou em silêncio, tentando entender. Então o monge disse: uma gota cria ondas que chegam até a outra margem. Assim também é cada ação nossa no mundo. Nenhuma é pequena demais para não criar impacto. O Kybalion nos ensina que o universo é mental, que tudo é vibração, que tudo tem correspondência, polaridade, ritmo, causa e efeito, e gênero. Esses princípios não são separados, mas interligados como fios de uma mesma teia. Compreendê-los é como receber um mapa que mostra não apenas o caminho, mas também como caminhar. Cada passo se torna consciente. Cada escolha passa a ser feita com clareza. E a vida deixa de ser um acaso e se torna uma criação. O Kybalion é mais do que um livro.
É um convite para despertar o que há de mais poderoso dentro de nós, a consciência. Ele não nos dá respostas prontas, mas mostra onde buscar as respostas, sempre dentro, nunca fora. Cada princípio, quando aplicado, se torna uma ferramenta prática para viver com sabedoria, propósito e equilíbrio. Não é um caminho fácil, porque exige abandonar velhos padrões, crenças limitantes e a zona de conforto mental. Mas é o único caminho que leva à liberdade verdadeira. Conta-se que Hermes Trismegisto, ao ser questionado sobre o segredo supremo da vida, disse: "Conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo." Essa frase encerra toda a essência do Kybalion. Ele foi até um sábio e perguntou: "Como posso mudar tudo que já está escrito para mim?" O sábio respondeu: "Reescrevendo o escritor." E o homem perguntou: "Mas quem é o escritor?" E o sábio, sorrindo, disse: "Aquele que me faz essa pergunta agora." Essa história ilustra o princípio do mentalismo. Você é o escritor da própria realidade. Pode mudar a história a qualquer momento, mas para isso precisa primeiro reconhecer que está segurando a caneta. O Kybalion não promete uma vida sem dificuldades, mas oferece compreensão para enfrentar qualquer dificuldade com sabedoria. Ele nos ensina que as leis universais não podem ser quebradas, mas podem ser usadas a nosso favor quando compreendidas. Assim como um pássaro usa o vento para voar ao invés de lutar contra ele, também podemos usar os princípios herméticos para navegar pela vida com mais fluidez. Há quem leia esses ensinamentos apenas como filosofia antiga, mas aqueles que os aplicam descobrem que a realidade começa a se transformar de forma sutil e profunda. Uma pessoa que entende o princípio da correspondência, por exemplo, aprende a decifrar padrões repetidos em sua vida. Percebe que relações que terminam sempre do mesmo modo são reflexos de algo interno que permanece igual. Entender esse espelho é o primeiro passo para mudar ponto da mesma forma. Quem compreende a vibração observa seus pensamentos como frequências que criam ondas, atraindo pessoas e situações compatíveis. E quem domina o princípio do ritmo passa a viver com menos ansiedade, pois sabe que a vida se move em ciclos e nada permanece igual para sempre. Há uma história em que conta sobre um monge que, ao ver a tempestade destruir sua plantação, sentou-se em meditação e sorriu. Um discípulo, indignado, perguntou como ele poderia sorrir diante de tanta perda. O monge respondeu: "Porque o que vai, volta. O princípio do ritmo é meu aliado. Eu sei que a colheita voltará, assim como a primavera sempre retorna após o inverno." O princípio de causa e efeito reforça essa sabedoria, lembrando que cada ação gera uma consequência. Tudo o que fazemos hoje constrói o amanhã. Não existe sorte ou azar fora da lei universal, apenas causas que desconhecemos. Ao assumir responsabilidade total sobre sua vida, você abandona a posição de vítima e se coloca como criador. Isso não significa que você controla tudo, mas que tem poder de escolha sobre como reage, sobre como planta, sobre quais sementes decide nutrir. E essas escolhas moldam o caminho. O princípio do gênero nos lembra que para manifestar qualquer criação precisamos unir ação e receptividade, determinação e intuição, lógica e criatividade. Quando você apenas age sem ouvir sua voz interior, torna-se seco e duro. Quando apenas sente sem agir, torna-se frágil e confuso. O equilíbrio dessas forças cria a vida plena. Há uma lenda egípcia sobre Ísis e Osíris que diz que, após sua morte, Ísis recolheu cada pedaço do corpo de Osíris espalhado pelo mundo e o reuniu, dando-lhe vida novamente. Essa história simboliza o princípio do gênero. O feminino reúne, cura e cria, enquanto o masculino estrutura, direciona e sustenta. Sem a união dos dois, não há manifestação. O Kybalion, ao ensinar esses princípios, nos convida a nos tornarmos mestres de nossa própria realidade. Ele nos lembra que todo conhecimento que não é aplicado se transforma em peso morto. Sabedoria é conhecimento em ação, e ação consciente cria realidade alinhada. Muitos leitores do Kybalion relatam que, após aplicarem seus princípios, começaram a perceber mudanças sutis em suas vidas. Alguns sentiram maior paz interior ao entenderem que tudo tem seu ritmo e tempo certo. Outros passaram a lidar melhor com perdas e frustrações ao compreenderem a polaridade e perceberem que todo fim carrega em si o início de algo novo. Há quem tenha encontrado cura física ao alinhar pensamentos e emoções, reconhecendo que tudo vibra e que o corpo responde à mente. E há quem tenha transformado relacionamentos ao aplicar a lei de causa e efeito, percebendo que o que semeiam nos outros inevitavelmente volta para si. Essas transformações não acontecem como mágica instantânea, mas como o desabrochar de uma flor que cresce em silêncio até se abrir totalmente à luz. Hermes Trismegisto dizia que aquele que conhece estas leis torna-se como os deuses, pois passa a atuar em harmonia com o cosmos ao invés de ser arrastado pelos ventos do destino.
Há uma história antiga sobre um rei que procurava um amuleto que o fizesse feliz em qualquer situação. Ele reuniu todos os sábios do reino e pediu que criassem algo assim. Após muito debate, eles lhe entregaram um pequeno anel com uma inscrição que dizia: "Isto também passará." O rei sorriu ao perceber que nos momentos bons aquilo lembraria de ser humilde, e nos momentos difíceis o ajudaria a ter paciência, pois tudo é ritmo, tudo se transforma, nada permanece igual para sempre. O Kybalion nos convida a essa visão mais ampla, a entender que a vida é impermanente, que o universo é um movimento constante e que nosso sofrimento nasce, muitas vezes, da resistência a essa verdade. Quando aprendemos a fluir com os ciclos, deixamos de temer o inverno porque sabemos que ele prepara a primavera. Deixamos de lutar contra as marés porque entendemos que o oceano sempre retorna ao equilíbrio. O princípio da correspondência nos ensina que tudo o que vemos no externo existe em nós. Se há caos lá fora, há confusão dentro. Se há paz dentro, o mundo se torna menos ameaçador. O frio intensifica a beleza do calor. A escuridão faz a luz brilhar mais forte. A dor nos ensina o valor da cura. Quando aceitamos ambos os polos como partes de um mesmo fluxo, encontramos equilíbrio. O princípio do ritmo nos lembra que tudo tem seu tempo. A ansiedade nasce da tentativa de controlar o que não pode ser acelerado. O sábio observa os ciclos, planta na estação certa e colhe quando o fruto amadurece, sem pressa nem apego. O princípio de causa e efeito reforça que cada ação cria ondas que retornam a nós. A vida não pune nem recompensa, apenas responde. Quando entendemos isso, passamos a agir com mais consciência, sabendo que cada palavra, pensamento ou escolha constrói o amanhã. O princípio do gênero nos lembra que nada nasce apenas do impulso ou apenas da receptividade. Tudo se cria da união dessas duas energias, sejam ideias, projetos, obras de arte ou filhos. O Kybalion ensina que quando essas energias estão em harmonia dentro de nós, nos tornamos criadores conscientes. Há um conto hindu que fala de Shiva e Shakti, o divino masculino e feminino. Eles dançam o universo juntos, e sua união cria tudo o que existe. Quando separados, há apenas inércia ou caos. Quando unidos, há vida, beleza e propósito. Essa dança sagrada acontece também dentro de cada pessoa, que ao equilibrar ação e intuição, força e suavidade, se torna canal da criação divina na Terra. O Kybalion nos lembra que esses princípios não são crenças, mas leis universais que atuam quer você acredite nelas ou não. A escolha que temos é viver ignorando essas leis ou usá-las a nosso favor. Quando passamos a viver em harmonia com esses princípios, nos tornamos como navegadores experientes que sabem usar os ventos e as correntes para chegar ao destino desejado. Não lutamos mais contra as forças da vida, mas as utilizamos para crescer. Por isso, mudar o mundo começa mudando a si mesmo. O princípio da vibração aprofunda esse ensinamento ao revelar que atraímos aquilo que vibramos. É como se a vida fosse um grande campo magnético onde pensamentos, sentimentos e atitudes atuam como ímãs, atraindo experiências compatíveis com a frequência que emitimos. Quando você eleva sua vibração, não significa que nunca mais terá problemas, mas que começa a atrair pessoas, oportunidades e situações alinhadas ao que está vibrando internamente. Há uma fábula sufi sobre um viajante que chegou a uma cidade e encontrou um ancião sentado na entrada. Ele perguntou: "Como são as pessoas aqui?" O ancião devolveu a pergunta: "Como eram as pessoas de onde você veio?" O viajante respondeu: "Eram egoístas, agressivas e traiçoeiras." O ancião disse: "Aqui elas também são assim." Horas depois, outro viajante fez a mesma pergunta, e o ancião novamente devolveu: "Como eram as pessoas de onde você veio?" O homem respondeu: "Eram gentis, generosas e acolhedoras." E o ancião disse: "Aqui elas também são assim." Essa história ilustra que o mundo reflete aquilo que carregamos em nosso coração. O princípio da polaridade nos mostra que, por trás de cada diversidade, existe uma oportunidade. O Kybalion não nos promete poder para controlar o mundo, mas sabedoria para compreender que já somos parte dele, que a separação é uma ilusão criada pela mente. Quando dissolvemos essa ilusão, percebemos que tudo está conectado, que cada escolha impacta o todo e que cada pensamento cria realidades não apenas para nós, mas para aqueles que nos cercam. Há uma antiga história chinesa sobre um monge que passava horas contemplando um lago. Um discípulo perguntou o que ele buscava naquela água parada. O monge respondeu: "Estou observando o que acontece quando uma única gota cai." O discípulo ficou em silêncio, tentando entender. Então o monge disse: "Uma gota cria ondas que chegam até a outra margem. Assim também é cada ação nossa no mundo. Nenhuma é pequena demais para não criar impacto." O Kybalion nos ensina que o universo é mental, que tudo é vibração,
que tudo tem correspondência, polaridade, ritmo, causa e efeito, e gênero. Esses princípios não são separados, mas interligados como fios de uma mesma teia. Compreendê-los é como receber um mapa que mostra não apenas o caminho, mas também como caminhar. Cada passo se torna consciente. Cada escolha passa a ser feita com clareza. E a vida deixa de ser um acaso e se torna uma criação. O Kybalion é mais do que um livro. É um convite para despertar o que há de mais poderoso dentro de nós, a consciência. Ele não nos dá respostas prontas, mas mostra onde buscar as respostas, sempre dentro, nunca fora. Cada princípio, quando aplicado, se torna uma ferramenta prática para viver com sabedoria, propósito e equilíbrio. Não é um caminho fácil, porque exige abandonar velhos padrões, crenças limitantes e a zona de conforto mental. Mas é o único caminho que leva à liberdade verdadeira. Conta-se que Hermes Trismegisto, ao ser questionado sobre o segredo supremo da vida, disse: "Conhece-te a ti mesmo, e conhecerás os deuses e o universo." Essa frase encerra toda a essência do Kybalion. Ao conhecer a si mesmo, você passa a conhecer as leis que regem tudo. Ao conhecer as leis, passa a viver em harmonia com o universo. Ao viver em harmonia, encontra a paz que sempre buscou. E quando encontra a paz, descobre que ela sempre esteve dentro de você, esperando que cessasse o ruído para se manifestar. O Kybalion é esse silêncio. É o espaço entre um pensamento e outro, onde toda a verdade se revela. É o portal que separa o mundo da ilusão do mundo da realidade. Quem atravessa esse portal jamais volta a ser o mesmo. Porque a mente que se expande para uma nova verdade nunca retorna ao tamanho anterior. A escolha de atravessar ou não esse portal é sua. Mas saiba que o chamado já foi feito, e aquele que ouve não consegue mais ignorá-lo. A jornada começou no exato momento em que você decidiu buscar respostas. E agora, cabe a você decidir se continua apenas lendo sobre essas verdades ou se começa a aplicá-las, transformando não apenas sua vida, mas o mundo ao seu redor. Se você chegou até aqui, saiba que isso já diz muito sobre sua jornada. Poucas pessoas se permitem mergulhar tão fundo em conhecimentos que desafiam a lógica comum e abrem portas que não podem mais ser fechadas. Se este vídeo fez sentido para você, deixe o seu like agora mesmo. Isso mostra ao YouTube que este conteúdo é valioso e faz com que mais pessoas possam encontrá-lo. E se quiser continuar recebendo ensinamentos que expandem sua mente e transformam sua percepção da realidade, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é criado para te lembrar do poder que já existe dentro de você e para te guiar nesse caminho de despertar e consciência. Escreva nos comentários qual princípio do Kybalion mais ressoou com a sua vida hoje. Eu leio cada um deles e é através desse diálogo que mantemos viva essa corrente de sabedoria. Lembre-se, a jornada não termina aqui. Ela está apenas começando. Até o próximo vídeo.